Vivemos em uma época curiosa. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ainda assim, nunca foi tão difícil encontrar sabedoria circulando com força. Um vídeo raso se espalha em minutos, enquanto uma reflexão profunda passa despercebida. Uma opinião mal pensada ganha milhões de visualizações, enquanto ideias cuidadosas afundam no silêncio. Isso não é apenas uma coincidência estranha da internet. É um sinal de algo muito mais profundo acontecendo com a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com o mundo. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir colocar em palavras. A sensação de que tudo parece rápido demais, superficial demais, barulhento demais. Como se pensar tivesse se tornado um esforço excessivo em um mundo que recompensa apenas quem reage. A pergunta, então, não é se a ignorância domina os espaços mais visíveis. A pergunta real é por quê? O que exatamente faz com que ideias vazias se espalhem com tanta facilidade, enquanto a sabedoria parece sempre exigir silêncio? A resposta não está em um único vilão, nem em uma única causa simples. Ela surge da combinação entre o funcionamento do cérebro humano, os mecanismos emocionais que nos movem e as estruturas sociais que moldam nosso comportamento. Não se trata apenas de tecnologia, nem apenas de preguiça mental. Trata-se de um sistema inteiro que favorece o fácil, o rápido e o confortável, enquanto empurra a reflexão para as margens. Neste vídeo, não vamos apontar dedos nem oferecer soluções fáceis. Vamos observar com calma. Vamos cruzar ideias da psicologia, da filosofia e da vida cotidiana para entender por que a sabedoria não viraliza e como a ignorância encontra terreno fértil para se espalhar. Não para julgar, mas para enxergar com mais clareza aquilo que normalmente passa despercebido. Pegue o que fizer sentido para você, descarte o que não fizer. E se em algum momento algo aqui causar desconforto, talvez seja exatamente aí que mora a parte mais importante da reflexão. Porque pensar de verdade raramente é confortável. E é justamente por isso que se tornou tão raro. Pensar nunca foi algo neutro para o cérebro humano. Pensar de verdade cansa. Exige energia, atenção e tempo, 3 recursos que a mente sempre tentou economizar. Desde muito cedo, nosso sistema cognitivo aprendeu que reagir rapidamente é mais seguro do que parar para analisar. No mundo moderno, esse instinto não apenas continua ativo, como passou a ser explorado de forma sistemática. A facilidade virou um atalho constante e quase ninguém percebe o preço que isso cobra. A psicologia chama esse fenômeno de facilidade cognitiva. Ideias simples, diretas e familiares parecem mais verdadeiras não porque sejam corretas, mas porque exigem menos esforço para serem compreendidas. Quando algo encaixa rápido na mente, sentimos conforto, e esse conforto é frequentemente confundido com clareza. O cérebro interpreta o "entendi rápido" como "isso faz sentido", mesmo quando não faz. A repetição aprofunda ainda mais essa ilusão. Quanto mais uma ideia é repetida, mais familiar ela se torna. E quanto mais familiar, mais verdadeira parece. Não porque tenha sido testada, analisada ou comprovada, mas porque deixou de causar estranhamento. A mente relaxa diante do conhecido. O desconhecido, ao contrário, exige atenção. E atenção virou um recurso escasso. É por isso que textos longos hoje soam quase ofensivos. Abrir um artigo extenso parece pesado antes mesmo da primeira linha. O cérebro antecipa o esforço e tenta evitar. Um vídeo curto, por outro lado, parece leve, acessível, inofensivo. Ele promete entendimento sem custo, informação sem desgaste, sentido sem profundidade. E essa promessa é extremamente sedutora. A mente humana não foge da verdade, ela foge do esforço. Pensamentos complexos ativam regiões cerebrais que consomem mais energia. Ideias simples, slogans e frases de efeito passam quase sem resistência.
Elas não pedem silêncio, nem foco, nem reflexão. Apenas passam. E quanto menos exigem, mais facilmente se espalham. Com o tempo, esse padrão cria um hábito perigoso. A pessoa se acostuma a não sustentar atenção por muito tempo. A paciência intelectual diminui. O raciocínio profundo começa a parecer desnecessário, quase antiquado. Não porque deixou de ser valioso, mas porque se tornou desconfortável. Pensar vira sinônimo de esforço excessivo. Nesse cenário, a sabedoria perde espaço não por ser falsa, mas por ser exigente. Ela pede tempo, dúvida, concentração. Pede que você pare, questione e às vezes admita que não sabe. A ignorância, ao contrário, pede apenas passividade. Ela chega pronta, embalada, simplificada. Não exige nada além de aceitação. E talvez seja exatamente por isso que o terreno está preparado para algo ainda mais poderoso do que a simplicidade. Porque quando a mente já está cansada e condicionada ao fácil, aquilo que desperta emoção imediata encontra caminho livre para dominar. É aqui que precisamos olhar para o próximo ponto. Como a emoção e a dopamina passaram a vencer a razão sem qualquer resistência. Se a mente já prefere o fácil, a emoção encontra terreno ainda mais fértil. Conteúdos que despertam raiva, choque, indignação ou riso imediato atravessam a atenção como um atalho químico. Eles não pedem análise, apenas reação. O cérebro responde antes mesmo de entender, porque foi treinado para isso. Sentir vem antes de pensar, e nesse jogo, a razão quase sempre chega atrasada. Cada curtida, comentário ou notificação aciona um pequeno sistema de recompensa. A dopamina entra em cena, reforçando o comportamento que gerou aquela resposta. Compartilhar algo emocionante cria uma sensação rápida de prazer e pertencimento. É uma experiência curta, mas poderosa, e o cérebro aprende rápido quais estímulos trazem essa recompensa. Quanto mais intensa a emoção, maior a vontade de repetir. Indignação se espalha com facilidade porque faz a pessoa sentir que está fazendo algo importante. Compartilhar uma revolta dá a impressão de ação moral, mesmo quando não há reflexão alguma por trás. O choque funciona da mesma forma. Ele paralisa o pensamento e captura a atenção. O humor, por sua vez, relaxa a mente e reduz ainda mais qualquer filtro crítico. Todos esses estados emocionais têm algo em comum. Eles aceleram a reação e bloqueiam a análise. Nesse ambiente, ideias que exigem calma e raciocínio profundo ficam em desvantagem. Um argumento racional não gera descarga imediata de prazer. Ele pede tempo, silêncio e concentração, exatamente o oposto do que o cérebro condicionado deseja. Enquanto uma emoção forte provoca resposta instantânea, a reflexão parece lenta e sem recompensa visível. Os algoritmos entendem isso melhor do que ninguém. Eles não foram criados para valorizar verdade ou sabedoria, mas para maximizar engajamento. O que gera reação sobe, o que exige reflexão afunda. Assim, conteúdos emocionais são impulsionados em escala, enquanto ideias mais cuidadosas se perdem no ruído. Não porque sejam irrelevantes, mas porque não despertam impulsos rápidos. Com o tempo, esse ciclo cria um condicionamento coletivo. As pessoas passam a compartilhar antes de pensar, a reagir antes de entender. A emoção se torna o filtro principal pelo qual a informação passa. Se algo faz sentir, parece importante. Se não provoca nada imediato, é descartado como entediante ou inútil. A lógica perde espaço para a intensidade. Isso também molda a forma como nos posicionamos. Compartilhar algo emocional oferece uma sensação momentânea de poder, de voz, de participação. Mesmo quando não compreendemos completamente o assunto, a reação nos faz sentir incluídos. Pensar profundamente, ao contrário, é solitário. Não gera aplausos instantâneos nem reforço imediato,
E quando emoção e recompensa dominam o cenário, algo ainda mais antigo entra em ação. Porque não reagimos sozinhos, reagimos em grupo. O próximo passo dessa engrenagem não está apenas no que sentimos, mas em com quem nos alinhamos. É aqui que surge o rebanho digital e o medo silencioso de ficar de fora. O ser humano sempre precisou do grupo para sobreviver. Durante milhares de anos, estar alinhado à tribo significava proteção, enquanto discordar podia custar a própria vida. Esse instinto ancestral não desapareceu, apenas mudou de cenário. Hoje, a praça pública virou um feed digital, e a necessidade de pertencimento continua guiando escolhas, opiniões e comportamentos de forma quase invisível. Nas redes, a prova social funciona como um atalho mental poderoso. Quando vemos milhões de visualizações, curtidas e comentários, o cérebro interpreta isso como sinal de importância. Se tanta gente está vendo, comentando e repetindo, algo ali deve ser relevante. Poucos param para perguntar se é verdadeiro, profundo ou sensato. O número substitui o critério. Esse mecanismo alimenta as chamadas tribos digitais. Grupos formados em torno de ideias políticas, crenças, estilos de vida ou visões de mundo específicas. Dentro dessas bolhas, certas opiniões se tornam sagradas. Repeti-las gera aceitação. Questioná-las provoca desconforto. O pensamento crítico passa a ser visto como ameaça, não como virtude. As câmaras de eco intensificam esse processo. Os algoritmos mostram aquilo que confirma o que já acreditamos, criando a ilusão de consenso absoluto. A pessoa passa a ouvir a própria opinião refletida de volta, reforçada por dezenas de vozes semelhantes. Nesse ambiente, a dúvida parece desnecessária e o questionamento soa quase ofensivo. Repetir o que todo mundo diz se torna mais seguro do que pensar por conta própria. Concordar protege, questionar expõe. O custo social de pensar diferente cresce, enquanto o prêmio por se alinhar aumenta. Curtidas, comentários positivos e pertencimento funcionam como reforço. Aos poucos, a busca pela verdade é substituída pela busca por aceitação. Nesse contexto, a ignorância se espalha com facilidade porque une. Ela cria identidade, fortalece laços e oferece respostas simples para problemas complexos. A sabedoria, por outro lado, separa. Ela exige nuance, dúvida e disposição para contrariar o grupo. E isso cobra um preço social que poucos estão dispostos a pagar. Quando uma ideia serve para sinalizar pertencimento, sua precisão se torna secundária. O importante não é se ela está correta, mas se ela nos coloca do lado certo da tribo. O conteúdo vira um símbolo, não um argumento. A reflexão dá lugar ao slogan, e a verdade se torna negociável. E assim, fechamos o ciclo. Um cérebro que evita esforço, emoções que aceleram reações e grupos que recompensam conformidade criam o cenário perfeito para a dominação da ignorância. A pergunta que resta agora é inevitável. Existe alguma saída para esse sistema? E se existe, por onde ela começa? Ao olhar para tudo isso em conjunto, o cenário deixa de parecer caótico e passa a revelar um padrão claro. A sabedoria não deixa de circular por falta de valor, mas por exigir aquilo que o nosso tempo mais evita: atenção, silêncio e disposição para lidar com a complexidade. Em um mundo que recompensa a pressa, a reação e o pertencimento imediato, pensar profundamente se torna quase um ato de resistência. A ignorância domina não porque as pessoas sejam más ou incapazes, mas porque ela se encaixa perfeitamente nos atalhos da mente humana. Ela não exige esforço, não pede paciência e ainda oferece algo extremamente sedutor em troca: conforto emocional, sensação de pertencimento e respostas rápidas para perguntas difíceis. Diante disso, a sabedoria parece lenta, desconfortável e, muitas vezes, solitária. Quando o cérebro prefere o fácil, a emoção vence a razão
e o grupo recompensa a conformidade. O resultado é previsível. Ideias simples se espalham. Verdades complexas se perdem. Não porque sejam menos importantes, mas porque exigem coragem. Coragem para parar, para duvidar, para sustentar o desconforto de não ter respostas prontas. E essa coragem não é incentivada, ela é testada o tempo todo. Ainda assim, existe algo profundamente humano em resistir a esse fluxo. Pensar com cuidado, questionar o óbvio e recusar o piloto automático não é um luxo intelectual. É uma escolha consciente, uma escolha que começa em pequenos gestos. Ler com atenção, ouvir com calma, desconfiar das próprias certezas e não compartilhar algo apenas porque todos estão compartilhando. Talvez a sabedoria nunca se torne viral. E talvez isso não seja um defeito, mas uma característica. O que é raro quase nunca é popular. O que é profundo dificilmente é imediato. A verdadeira reflexão não se espalha como fogo. Ela se constrói como uma chama lenta, mantida por quem ainda aceita o custo de pensar. Se você chegou até aqui, isso já diz muito. Em meio a tanto ruído, escolher permanecer até o fim é um sinal de atenção. E atenção é o primeiro passo para qualquer forma de sabedoria. Se quiser, deixe sua reflexão nos comentários. Não para vencer debates, mas para ampliar a conversa. É assim que ideias vivas continuam respirando. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, considere acompanhar o canal. Aqui, o objetivo não é entregar respostas prontas, mas criar um espaço onde ainda seja possível pensar com profundidade em um mundo que insiste em nos manter distraídos. Até o próximo vídeo.